Meu irmão, que quarta-feira é essa, hein, velho? Champions League com jogos decisivos pra caramba e bons jogos pra apostar. Aí teremos Brasileirão e o Brasileirão com grandes jogos. Curitiba e São Paulo, Palmeiras e Fluminense, Bragantino e Atlético Paranaense, Remo Internacional, Grêmio e Atlético Mineiro e Cruzeiro e Corinthians. E além disso, ainda tem pré-Libertadores com Bahia, com Botafogo. Meu amigo, essa quarta-feira. Bom, eu vou trabalhar bastante. Já comecei a trabalhar agora, fazendo esse planejamento aqui para mim e para vocês. Espero ajudar bastante aqui. Já coloca aqui de antemão quem você acha que vai se classificar na Champions League. PSG e Mônaco. O primeiro jogo terminou 3-2 para o PSG, né? Quem você acha que vai se classificar? Eu acredito que vai ser o PSG. Real Madrid e Benfica. Real Madrid venceu o primeiro jogo. Eu acredito que o Real Madrid passa. E aí terá Juventus e Galatasaray. Galatasaray ganhou por 5-2. Acredito que também vai passar o Galatasaray. E Atalanta e Borussia Dortmund. O Borussia ganhou por 2-0 em casa. A Atalanta pode reverter esse placar, mas eu acredito que o Borussia também construiu uma boa vantagem. Para você, vai ter alguma zebra? Alguém vai reverter esse placar? Eu acho que o que pode reverter aqui, sinceramente, é o Atalanta, tá? Porque a Atalanta é muito bem em casa. Mas vamos lá, vou analisar, vou planejar isso aqui para você. Coloca nos comentários quem você acha que vai se classificar. Se o Bahia também vai passar e se o Botafogo também vai avançar. E deixa aqui nos comentários e curte o vídeo, se inscreve no canal se você não está inscrito, beleza? Vamos lá. Vamos começar aqui, ó. O jogo do Bahia e do Botafogo, aqui no Radar Esportivo que eu utilizo para fazer o planejamento para vocês, ainda não apareceu esses dois jogos, tá? Mas fazendo aqui, começando já falando desses dois jogos, que são jogos extremamente importantes, o Bahia vai enfrentar o Ringues em casa, né? Um time do Chile. O Bahia jogou muito mal, irreconhecível o Bahia, principalmente no primeiro tempo, e acabou perdendo por 1-0. Segundo tempo até melhorou, o Rogério Ceni mexeu, fez algumas alterações ali, mexeu no time e o time melhorou, mas terminou ali com 1-0 na derrota. Agora o Bahia precisa vencer para se classificar nessa pré-Libertadores, para passar dessa fase na pré-Libertadores. Vai ter o apoio da torcida, a Fonte Nova vai estar super lotada, o Bahia é bem favorito, tem um time melhor, tá? Em casa, eu espero que o Bahia avance de fase, né? Não pipoque dessa vez. O Bahia nos grandes jogos no ano passado deixou a desejar, isso nos últimos anos, né? O Bahia sempre joga muito bem, sempre é um time muito competitivo, mas nos grandes jogos, nos jogos que precisa da vitória, o Bahia deixa escapar pela mão, né? Foi assim na Libertadores do ano passado, por exemplo, naquele jogo contra o Nacional, que eles estavam vencendo o jogo e aí tomou uma virada. No jogo do Internacional, estava conseguindo arrancar ali o empate do Internacional e aí tomou o gol, acabou se perdendo, sendo desclassificado na fase de grupo. Na Copa do Brasil também o Bahia deixou escapar. No Brasileirão, no jogo decisivo, no jogo importante, o Bahia deixou escapar contra o Fluminense. Então o Bahia nesses grandes jogos tem vacilado. Nessa quarta-feira, pelo adversário ser muito fraco, em casa, o time está jogando bem, eu acredito que o Bahia saia com essa vitória. A vitória do Bahia é uma boa. E no caso do Botafogo, vai enfrentar o Nacional do Potosí, aí é outra parada, né? O Botafogo perdeu o jogo por 1-0, mas foi um jogo onde, obviamente, estava numa altitude, mais de 4.000 metros. Tava frio pra caramba, né? Eu vendo lá a notícia, estava, se eu não me engano, 3 graus o jogo lá. E agora o Nacional do Potosí, meu amigo, vai sair da altitude, vai sair do frio e vai pro calor do Rio de Janeiro. Aí a parada muda muito, tá? Então o Botafogo é extremamente melhor. Na verdade, o Botafogo poderia não ter nem perdido o jogo, tá? Porque teve chances que não conseguiu concluir em gol. Mas teve chances claríssimas. Eu acredito no atropelo do Botafogo. Então, para o Botafogo vencer no primeiro tempo, é uma boa opção para você utilizar nesse jogo do Botafogo contra o Nacional do Potosí. Beleza? Então, e descansou o Botafogo, entrou com o time todo reserva pela Taça Rio, né? Então o Botafogo vai chegar 100% para esse jogo. Acredito que vença até no primeiro tempo. Então, Libertadores para mim é esses os dois brasileiros. Tratando agora dos outros times aqui. Super favoritos para mim vai ter o Al Nassr, né? Eu tô gravando esse vídeo antes de acontecer o jogo do Al Hilal e antes de acontecer também o jogo do Al Ahly. Mas eles estão na briga pelo título, né? Estão na briga pelo título e o Al Nassr sabe que para vencer do Al Hilal vai precisar vencer esses jogos contra equipes inferiores. E no grande jogo que ainda eles se enfrentarão contra o Al Hilal, ele vai precisar vencer ou arrancar um empate se estiver nessa posição, por exemplo, com um ponto de vantagem, como está agora. Mas sabe que não pode vacilar, principalmente nesses pequenos jogos, porque o Al Hilal, nesses pequenos jogos,
dificilmente vacila, né? Então eu tô gravando esse vídeo, o Al Hilal ainda não jogou, não sei o resultado, provavelmente tenha vencido, mas o Al Nassr, independente de qualquer coisa, tem que fazer sua parte, ainda mais contra o pior time, e já rebaixado o time da Liga Saudita, né, que é o Al Najm. Time que tomou 46 gols, uma média aí de 2 gols sofridos. Então, obviamente, acredito que o Al Nassr vença e pelo menos marque 2 gols aí. É uma boa opção para você utilizar em uma dupla, ok? Outro super favorito que eu enxergo é o PSG contra o Mônaco. Eu sei que o Mônaco deu trabalho no primeiro jogo, conseguiu sair na frente ali fazendo 2 gols, mas o PSG fez 3 gols, virou o jogo e ainda perdeu o pênalti. O PSG, na hora que ligou o modo, assim, bora vencer, bora jogar, o PSG foi lá e virou a partida e poderia ter feito mais. O Mônaco fez uma grande virada agora no final de semana contra o Lens, né? Saiu perdendo por 2-0 e conseguiu virar o jogo ali no segundo tempo. É um time que o ataque tem começado a jogar bem, tem começado a funcionar, mas defensivamente é um time que toma muitos gols. E contra o PSG, na casa do PSG, o PSG sabendo que é Champions, que é uma classificação, acredito que o PSG vai fazer o resultado, tá? A única opção que eu vejo boa aqui é realmente a vitória do PSG, essa odds pagando em 27 para se utilizar em uma dupla, porque os outros mercados está muito baixo as odds, né? O mercado de gols, por exemplo, está pagando 1,08. Então, os outros mercados, mercado de gols, cantos, eu vou deixar pro ao vivo, tá? Vou deixar pro ao vivo, porque realmente as odds estão ruins. Então, a única odds que eu vejo boa é da vitória do PSG, que eu acredito que é o que vai acontecer. Real Madrid e Benfica. Teve todo o problema, a polêmica, né, com o Vini Júnior e o Prestiani. O Prestiani tá fora desse jogo, né? A UEFA suspendeu ele pelo período da investigação que está sendo feito, né? E já era um jogo que eu acredito que o Benfica iria evitar com que ele fosse para campo, para não causar ainda mais problemas. O Benfica também vai estar sem o Mourinho, que foi expulso no último jogo, né, por reclamação. E, cara, a reclamação do Mourinho tava certo pra caramba. Era pro Vini Júnior ter sido expulso, era pra tomar o segundo amarelo. Mas não justifica a reação dele, ele acabou sendo expulso, tá fora da beira de campo. Obviamente, eu acredito na classificação do Real Madrid, tá? O Real Madrid é favorito para esse jogo. Apesar de vir de derrota pro Osasuna, dentro de casa, no modo Champions, diante de tudo que aconteceu, acredito que o Real Madrid realmente se classifique. A vitória do Real Madrid está pagando 1,45. Para mim não vale a pena essa vitória, tá? O Real Madrid, por mais que até ficou sendo líder, mas agora perdeu a liderança novamente pro Barcelona e venceu fora de casa o Benfica, o Real Madrid não vem fazendo bons jogos, grandes jogos. Muitos jogadores abaixo, a defesa tomando muitos gols, muito exposta ainda, com sérios problemas defensivos. E o ataque, o Vini Júnior começou a jogar bem, né? E o Mbappé caiu de rendimento nas últimas partidas. É óbvio que aqui é Champions League, todo mundo vai entregar o máximo, todo mundo vai dar o gás, mas diante do que o Real Madrid vem apresentando, para mim essa odds tá muito baixa, tá? Então, se for trabalhar a vitória do Real Madrid, espera no ao vivo, assiste o jogo, veja se o Real Madrid tá bem, é o que eu vou fazer, tá? E espere essa odd subir. Aí então você pode pensar em ir na vitória do Real Madrid ou não. No pré-jogo, o que é que eu recomendo aqui? O mercado de escanteios, para o Real Madrid fazer mais de 3,5 escanteios, ou seja, para o Real Madrid fazer 4 cantos, é uma boa. O Real Madrid tem uma média muito alta de escanteios, ainda mais quando joga dentro de casa. Pra você ter ideia, ó, em casa, olhando os últimos 10 jogos, ele teve uma média de 7 cantos. Quando eu pego aqui somente na Champions League, ó, ele tem uma média de 8,7 ali, quase 9 escanteios por jogo, uma média muito alta. E o Benfica é um time que fora de casa, na própria Champions League, cede muitos escanteios, porque joga de maneira reativa. O Benfica, no Santiago Bernabéu, vai baixar o bloco para jogar no contra-ataque, por mais que esteja na desvantagem. Ele não vai chegar no Bernabéu e jogar o Real Madrid para trás. Não é a característica de jogo do Benfica, ele sabe que a diferença é só de um gol, não vai fazer isso, não vai se expor. Então, para o Real Madrid fazer mais de 3,5 escanteios, para mim é uma boa, e o Mbappé para dar um chute no gol também é uma boa. Duas opções que dá para você utilizar em uma dupla, tá? Que está pagando bem, inclusive. É a opção que eu gosto do pré-jogo para esse confronto do Real Madrid e Benfica. O mercado de gols também está bem mal, a odds 1,14, também não vale a pena atuar aqui. Beleza? Falando agora do Brasileirão, tem 2 jogos, os outros jogos até tem boas opções o pré-jogo. Esses 2 aqui eu só vou trabalhar no ao vivo com o trade. Por quê?
O Coritiba vai enfrentar o São Paulo. Eu não sei qual o time do São Paulo que vai a campo aqui para esse jogo, porque o São Paulo vai ter uma semifinal contra o Palmeiras, né? No final de semana pelo Paulistão. E eu não sei qual vai ser a prioridade do Crespo, né? Se vai entrar com um time misto aqui contra o Coritiba e um titular contra o Palmeiras, ou se vai com força máxima nos dois jogos. Eu não sei qual vai ser o planejamento do São Paulo. Eu acredito que pelo início ser muito bom no Brasileirão, né, o São Paulo é um dos líderes com 7 pontos aqui, ó, duas vitórias e um empate. Eu acredito que o São Paulo vai entrar com time misto, tá? E o Coritiba é um time que se defende muito bem. É um time que se destacou muito na Série B pela sua defesa. Nesse início de ano, teve ali o jogo contra o Bragantino, que ele teve a expulsão logo no início do jogo, né? Isso prejudicou muito, obviamente. Que eles acabaram perdendo por 1-0, com um golzinho no finalzinho. Contra o Cruzeiro se defendeu muito bem. Contra a Chapecoense, eles estavam ganhando esse jogo, tá? Estava com uma boa vantagem. A Chapecoense foi lá e buscou o empate. Mas o Coritiba é um time que se defende bem. O Coritiba é um time que se defende bem. Então, é um jogo que para mim é muito difícil fazer uma aposta no pré-jogo, tanto em gols quanto em resultados. Porque eu não sei o que esperar desse São Paulo para esse jogo. Eu não sei qual o time do São Paulo que vai a campo. Também eu não confio no Coritiba para ganhar do São Paulo, no handicap, porque o São Paulo pode vencer esse jogo. E o mercado de gols também pode ser que esse jogo caminhe para um lado muito truncado. Por isso que eu deixei esse jogo para trabalhar no ao vivo, para mim um jogo muito equilibrado. O Palmeiras, a prioridade é o Brasileirão. E pelo fato de não precisar viajar, jogar em casa, deve ir com o time titular aqui e deve ir com o time titular contra o São Paulo. Palmeiras em casa, obviamente, diante do Fluminense é favorito, mas o Fluminense é um time que está jogando muito bem, está se defendendo bem, né, exceto o Freitas ali, falar isso aqui, senão o torcedor do Fluminense vai me xingar, mas o Fluminense está se defendendo bem, e um ponto do Fluminense tem explorado muito bem os contra-ataques, cara. É um time que tem jogado muito, mas muito bem em transição. E o Palmeiras em casa costuma abafar os adversários e sofrer com essas transições. Então, para mim, também é um jogo muito equilibrado. Para mim, é um jogo muito equilibrado. E é um jogo que eu deixei para, no ao vivo, buscar oportunidades. O Palmeiras é sempre um time muito bom para se apostar no mercado de escanteios em casa. Mas vai depender muito do início do jogo. Se o Palmeiras conseguir um gol ali no início do jogo, acaba ficando muito ruim. Por isso que eu deixei para o mercado de cantos também atuar somente no ao vivo, tá? Não fiz nada de pré-jogo aqui nesses dois jogos. Agora aqui eu fiz, tá? Juventus e Galatasaray. Cara, muito difícil a situação da Juventus. Eu acredito sim na classificação do Galatasaray. Não só porque construiu uma vantagem de 5-2, mas porque a Juventus está se defendendo muito mal. Inclusive vem de derrota para o Como em casa por 2-0. A defesa da Juventus está precária, é um time que está sofrendo muito com transições, é um time que está se defendendo muito mal, está tomando muitos gols. A média de gols sofridos tem sido muito alto, né? Bem alto mesmo. Ó. Tomou 2 gols contra o Como, aí teve 5-2, né, contra o Galatasaray, tomou 3 da Inter de Milão, tomou 2 da Lazio, tomou 3 da Atalanta, tomou gol do Parma. Irmão, está se defendendo mal demais, o momento da Juventus é muito ruim. O ponto nos jogos que eles estão perdendo, né, contra o Como, contra a Atalanta, contra a Inter de Milão, contra o próprio Galatasaray, quando eles estiveram perdendo o jogo, eles vão para cima com tudo, trabalha muito com as laterais do campo, fazendo muitos cruzamentos, e isso acaba gerando muitos escanteios, tá? Então, para a Juventus marcar mais de 3 escanteios, eu vejo com bons olhos, é uma boa opção aqui. O Galatasaray se classificar, para mim também é uma boa opção. E eu também vejo uma boa opção no mercado de gols, um mais de 1,5 também nesse jogo, tá? Porque, cara, a Juventus vai pro tudo ou nada e o Galatasaray vai ter o contra-ataque, então eu acredito que vai ser um jogo muito aberto aqui, beleza? Outros jogos que eu acredito que vai ser com gols agora no Brasileirão é o Bragantino contra o Atlético Paranaense, né? A gente pega os jogos do Bragantino e do Atlético Paranaense em casa. Bragantino em casa, Atlético Paranaense fora. Jogos favoráveis para gols, né? O Bragantino com a média de 2 gols marcados em casa, é uma defesa muito forte, sim. Mas o Atlético Paranaense é um time que se expõe bastante. 80% dos jogos do Bragantino em casa aconteceu mais de 1,5 e 70% dos jogos do Atlético Paranaense fora. Acredito que mais de 1,5 aqui é uma boa opção.
Outra opção também que eu gosto é o Bragantino com empate, para se utilizar em uma dupla ali que você queira, também é uma boa opção. O Bragantino para dar 3 chutes no gol também é uma excelente opção. Em casa eles costumam dominar o jogo, propor jogo. E se você pegar todos os jogos do Bragantino esse ano em casa, eles finalizaram no gol pelo menos 4 vezes. Né? É a média de finalizações no gol. Acho que essa média até subiu, porque contra o São Paulo eles finalizaram muito ao gol. Né? Então dessa média já deve ter ido para 5, 5 ponto alguma coisa ali de finalizações ao gol. Então, para eles finalizarem 3 é uma boa, para fazer 2, 3 escanteios também é uma boa aqui para o Bragantino. Tá? Acredito no domínio do Bragantino para esse jogo e o Atlético Paranaense explorando os contra-ataques, e o contra-ataque do Atlético Paranaense é muito bom. Por isso que eu também acredito, obviamente, no jogo com gols. Outro jogo que eu também acredito que vai ser com gols é Remo contra o Internacional. Os jogos do Remo têm sido assim, né? Jogos pirotécnicos. Meu irmão, ó... a média do Remo de gols marcados em casa 2.3, de um gol sofrido, do Internacional 1.3 gols marcados, 1.4 gols sofridos. O Internacional vem marcando com consistência, né? Os últimos 10 jogos do Remo em casa aconteceu mais de 1,5, tá? Os últimos 10. No Brasileirão teve o jogo contra o Vitória que foi 2-0, né? Que eles acabaram perdendo. Aí veio o jogo contra o Mirassol, foi 2-2 em casa, né? Fez 2-0 e tomou um empate, tomando muitos gols o Remo. E contra o Atlético Mineiro acabou sendo um 3-3, foi buscar, virou o jogo, depois tomou um empate. Então o Remo tem sido isso, né? Gols pra caramba em 3 jogos, 5 gols marcados e 7 gols sofridos. E o Internacional, 2 gols marcados e 5 gols sofridos. O Internacional teve aquele empate, né? 1-1 contra o Flamengo na estreia, né? Já teve um jogo pirotécnico aqui contra o Grêmio. Aí teve 1-1, né, contra o Flamengo. Contra o Palmeiras tomou um 3-1. Lembrei agora. A estreia foi contra o Atlético Paranaense, que eles acabaram perdendo por 1-0, mas teve gol anulado. Não era para perder aquele jogo Internacional, a verdade é essa, tá? Acredito sim no jogo com gols, o mais de 1,5 é uma boa. E o handicap mais 2 para o Internacional não perder por 2 gols também é uma boa aqui, tá? Eu acho que o Internacional pode perder esse jogo, mas se perder vai ser por 1. E o Grêmio também, acredito que o handicap mais 2 Grêmio também, para não perder por 2 gols, né? No caso é um handicap mais 1,5. Tanto no Internacional e o do Grêmio também é uma boa. Em caso eu não acredito que perca por 2 gols pro Atlético Mineiro, que é um time também que vem tomando muitos gols, né? Agora mesmo no Campeonato Mineiro, no mata-mata, tá ganhando de 1-0, pro América tomou gol de empate. É um time que vem sofrendo muito, mas também tá com treinador novo, vamos ver como é que vai ser. O ponto é, o Grêmio é também um time que tem jogado de maneira bem ofensiva, tem marcado muitos gols, mas tem sofrido bastante. Inclusive contra o Juventude, o primeiro jogo foi 1-1, o jogo da volta 1-1 novamente, o jogo foi para os pênaltis, o Grêmio só conseguiu vencer nos pênaltis. Trazendo para o Brasileirão, os jogos do Grêmio também têm sido jogos com gols, né? Perdeu por 2-1 do Fluminense, contra o Botafogo foi um 5-3, né? Jogos com muitos gols aqui do Grêmio. Contra o São Paulo foi um 2-0 que acabou perdendo, jogando muito mal. Em casa o Grêmio vai para cima, mas é muito exposto. Também acredito no mais 1,5 para esse jogo. E outros 2 jogos que teremos, a Atalanta contra o Borussia Dortmund. Cara, para mim esse jogo é um jogo muito difícil de apostar, tá? Principalmente no mercado de resultado, para mim não é uma boa. Mercado de gols para mim também no pré-jogo não é uma boa, porque o Borussia se defende bem quando quer. Mas o ponto é, a Atalanta vai jogar em casa, precisando reverter um placar de 2-0. E isso, obviamente, fará com que a Atalanta domine o jogo. E aí, assim, normalmente em casa, tá? A Atalanta em casa, no campeonato italiano, é um dos melhores times como mandante. É por isso que está lá na parte de cima da tabela. E a Atalanta, obviamente, precisa fazer 2 gols. É muito difícil, mas precisa. Todas as vezes que a Atalanta, nos grandes jogos contra os grandes times em casa, né, principalmente ali olhando na Série A italiana, estava atrás do placar, o mercado de escanteios sempre foi uma boa, sempre foi uma excelente opção. E eu acredito que aqui vai ser uma boa opção. Então, para a Atalanta fazer pelo menos mais de 3 escanteios, né, fazer 4 escanteios e dar 3 chutes no gol, é um padrão que eu gosto da Atalanta. Porque em casa isso tem se repetido. E eu peguei também os jogos do Borussia, os grandes jogos do Borussia jogando fora de casa. Esse foi um padrão que também se repetiu. Principalmente quando eles estavam na vantagem, eles baixavam o bloco para jogar no contra-ataque. Nesse caso, eles vão baixar o bloco desde o primeiro minuto para jogar no contra-ataque, porque está com uma vantagem muito boa de 2-0. E jogar na casa da Atalanta é difícil, tá? É difícil. Nessa temporada tem sido um mandante que dá trabalho. Então, para a Atalanta marcar
3, 4 escanteios e para dar 3 chutes no gol, eu considero como uma excelente opção aqui. A melhor para mim do pré-jogo, porque gols, resultado, para mim é bem arriscado. Outro jogo também que eu acho bem arriscado apostar em gols e resultado é Cruzeiro e Corinthians. Corinthians, a gente não sabe também se vai com o time titular ou não, por conta do Paulistão. Mas é um time que é muito competitivo, não vai querer perder esse jogo, vai fazer um jogo físico muito forte. E o Cruzeiro, e esse jogo para mim o ponto principal é o Cruzeiro não tem passado tanta confiança assim. É um time que inclusive vem sofrendo muitos gols, né? E que no Brasileirão ainda não venceu. É um empate e 2 derrotas, né? Perdeu para o Curitiba, perdeu para o Botafogo de goleada e empatou contra o Mirassol, né? Foi um 2-2 contra o Mirassol, foi isso mesmo, meu Deus? Foi contra o Mirassol, que foi um empate injusto, tá? O Mirassol merecia ter vencido esse jogo. O Mirassol foi melhor nesse jogo do que o Cruzeiro. E aí veio o campeonato, obviamente, mineiro, que a gente não leva muito em consideração, ganhou de 2-1, 2-1, sofrendo gol nos 2 jogos. Então, assim, é um jogo muito difícil para confiar nessas opções. Mas o Cruzeiro em casa tem uma média muito alta de escanteios, por isso que eu também gosto do Cruzeiro marcar 3, 4 escanteios no jogo, é uma boa opção. E para o Cruzeiro também dar 3 chutes no gol é uma boa opção. Nos confrontos contra o Corinthians, eles fizeram isso. Nos jogos em casa, nesse Brasileirão, eles cumpriram essa média, assim também como no Campeonato Mineiro, contra o Atlético Mineiro, né, jogando fora de casa também cumpriu. Então é algo que eu gosto muito dessa opção, desse mercado alternativo para esse jogo, tá? Espero ter te ajudado, curte o vídeo, se inscreve no canal, vamos para cima.